Projeto Galeria dos Secretários e Secretárias, realizada pela equipe do Centro de Memória da Educação Porto Aprendiz, situado na Rua Jaú 1158, no bairro do Boqueirão, cidade de Praia Grande, São Paulo. Entrevista de história oral realizada no mesmo local, no Centro de Memória da Educação Porto Aprendiz, pelo pesquisador e entrevistador Rafael da Silva e Silva, no dia 28 de maio de 2014, com o senhor Reinaldo Moreira Bruno, contando também com a presença de Maria da Glória Tavares de Santana. Senhor Reinaldo, você aceita ceder gratuitamente os direitos de conteúdo e imagem desta entrevista para fins de pesquisa, cultura e educação? Sem dúvida alguma. O processo educacional foi na atividade pública, não é minha. Esses direitos não são meus, são da prefeitura. Ok, muito obrigado. Então a gente pode começar com o seu nome, a sua história, onde você nasceu, poderia contar um pouquinho sobre seus pais? Bom, meu nome é, como de início foi colocado, é Reinaldo Moreira Bruno, sou filho de um imigrante italiano e de uma dona de casa nascida no interior de São Paulo. Nasci nessa cidade do interior de São Paulo, chamada Patrocínio Paulista, mas simplesmente nasci lá. Vivi até os 11 anos na cidade de São Paulo. Aos 11 anos, mais precisamente em março de 70, mudamos para Praia Grande. Então toda a minha vida escolar e profissional deu-se em Praia Grande até o final do ensino médio, a época curso colegial, e daí em diante eu tive a minha formação escolar formal na cidade de Santos, visto que não tínhamos, à época, cursos superiores em Praia Grande. Fiz Direito, fiz especialização em Administração Pública e Governo, mestrado em Direito e hoje termino o curso de doutorado na Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo, em Direito Político e Econômico. Sou servidor público há 34 anos e poucos meses, sendo procurador de carreira da Câmara Municipal e estou no Legislativo, no Poder Executivo desde dezembro de 92. E aí exerci vários cargos na administração municipal. Dentre eles, eu tive a honra de ter sido secretário de Educação no período que abrange outubro de 97 a dezembro de 2000. Sinteticamente é isso. Entendi. Esses 11 anos que você passou em São Paulo, como que foi sua infância? Você chegou a frequentar escolas nesse período? Sem dúvida, o curso. Apesar da formação escolar dos meus pais não ser das mais amplas, eles tinham e sempre prezaram muito a formação escolar dos filhos. Eu fiz o ensino fundamental na cidade de São Paulo e quando mudamos para cá eu estava na primeira série do ginásio, o equivalente hoje à quinta série do ensino fundamental. Aí viemos para cá, meu irmão também já estava na... Eu passei para a sexta série em 1970 e meu irmão veio para a quinta série. Estamos em São Paulo, tivemos uma infância tranquila, feliz, uma família normal, sem grandes atribulações, principalmente nessa fase de infância. Uhum. O que eles faziam, seus pais? Meu pai era alfaiate e dono de uma loja de confecções. Quando começou a surgir no Brasil essa coisa de confecções masculinas, mais precisamente, de prêt-à-porter, ou seja, roupa pronta, e minha mãe era uma dona de casa. Certo. Só esqueci de perguntar o nome deles. Antônio Bruno e Cleusa Moreira Bruno. Entendi. Aí o senhor veio para cá, para Praia Grande, em 1970? Exatamente, por opção dos meus pais, para que a cidade de São Paulo já, naquela época, já tinha uma dificuldade muito grande para... Começavam os primeiros momentos de dificuldade das pessoas crescerem com liberdade, com a possibilidade que uma cidade do litoral permite de liberdade, amplitude, as pessoas serem mais soltas, mais livres. Ao contrário da cidade de São Paulo, que já começava aquela coisa, segurança, as crianças precisam ser mais seguras, mais presas, e a gente acabava ficando muito preso dentro de casa. Por opção deles, a gente veio em março de 70 para cá. Entendi. Em que região que o... A gente veio morar aqui no bairro do Boqueirão, sempre no bairro do Boqueirão. Certo. Aí você estudou em Santos em seguida?
Estudei em Santos já para fazer o curso de Direito. Fiz licenciatura em Biologia, eu esqueci disso, e depois eu fui estudar Direito na Faculdade Católica de Direito de Santos. E um fato interessante, o ano que eu ingressei no curso de Direito, eu estava no primeiro ano, era calouro. Na sala vizinha, ao lado, o quintanista era o ex-secretário de Educação e o prefeito de Praia Grande por 4 vezes, Alberto Pereira Mourão. Dali que surgiu uma grande amizade. Entendi. Então vocês acabaram se conhecendo na faculdade. Um pouco antes, mas por acaso estudamos na mesma escola, vizinhos de sala de aula. Entendi. Então antes disso, você cursou ainda o ginásio aqui em Praia Grande? Cursei, era o antigo Ginásio Estadual de Praia Grande, depois Colégio Estadual de Praia Grande, e só houve essa modificação para o nome atual, Reinaldo, Escola Estadual Dr. Reinaldo Pontes Busch, em 1975. Foi o ano que eu estava concluindo o ensino médio. Aí que houve a mudança, mas era Ginásio Estadual e Colégio Estadual. Certo, entendi. E como foi o seu início aqui na Prefeitura de Praia Grande, na carreira pública? Na verdade, o meu início deu-se pela Câmara Municipal de Praia Grande. Comecei a trabalhar na Câmara Municipal de Praia Grande em fevereiro de 81. Interessante, eu estava fazendo curso de licenciatura em Ciências à época, e eu acabei indo trabalhar na Câmara. Era possível ainda a contratação no Legislativo, a legislação autorizava isso. Em fevereiro de 81. E aí eu fui evoluindo, fui subindo e passei para assistente técnico legislativo e ao final acabei me transformando em procurador, isso já em 87. 6 anos após o ingresso. Certo. Você poderia comentar como que era o trabalho, o que você realizou nessa sua atuação na Câmara? No início era interessante, porque era algo... O Legislativo era recém-saído de uma sala dentro da Prefeitura, do Paço Municipal antigo, que hoje, para aqueles que virem essa matéria, poderão imaginar, para que eles tenham uma boa visão do que acontecia. Dentro do prédio que hoje abriga a FATEC. Era uma sala no final do corredor, uma sala que era o plenário, o gabinete da presidência e a Copa. Nada mais do que isso. E passado, aí em 1980, mais precisamente, houve a mudança do prédio para um prédio próprio que é hoje situado à Praça Vital Muniz, número 1, próximo aqui do Centro de Memória. E precisava fazer tudo. Não havia nem necessidade na época, um ambiente tão pequeno, de alguém que cuidasse de equipamento, de material, de controle de estoque, nada disso. E foi o que eu comecei a fazer no Serviço Público Municipal, isso em 81. E depois, com o passar do tempo, com a evolução, eu acabei indo para a área burocrática, participando da elaboração de trabalho de vereadores, trabalhando nas sessões, dando apoio ao trabalho dos colegas nas sessões. E aí, com a colação de grau em Direito, eu passei então a integrar o corpo jurídico da Câmara, já realizando as atividades de advogado representando o Legislativo. Entendi. Você poderia comentar um pouco mais dessa sua representação? Nós sempre tivemos uma vantagem muito grande em Praia Grande. O que a gente fala de representação sempre foi no âmbito administrativo. No judicial, que seria eventual conflito com o executivo ou mesmo com algum cidadão, que eu me lembro, nós tivemos raríssimas foram as situações. E eu não me lembro de conflito que precisou do judiciário manifestar-se nessa relação entre Câmara e Prefeitura.
Mas assim a gente trabalhava nessa área, elaborando os trabalhos dos vereadores, os projetos de leis, projetos de resolução, decretos legislativos, emitindo pareceres das propostas, pareceres jurídicos, das propostas oriundas do Executivo, sempre buscando permitir que os vereadores tivessem segurança no momento de apreciar a matéria, nunca nos envolvendo. Isso é muito interessante até colocar. Nós, servidores do quadro permanente da Câmara, não nos envolvíamos e não nos envolvemos até hoje na decisão política, e sim no aspecto técnico, formal do processamento. A decisão política, o plenário é soberano e ele decide. Era assim que funcionava e até hoje, felizmente. Entendi. Voltando um pouquinho na parte da sua formação, você poderia comentar um pouco mais sobre a sua amizade com o Mourão, como vocês se conheceram? Vocês foram quase colegas Comentar do Alberto, eu o conheci apresentado por um amigo comum, Eládio Vasques Gonzalez, que ele deve ter até citado esse nome para vocês no depoimento, ou vai citar esse nome para vocês. E aí a gente começou a ter esse contato. Nesse período que ele era colega de escola, um aspecto interessante, eu voltei todos os dias de carona com ele. As filhas dele, uma tinha 3 ou 4 anos, a Camila, que hoje é uma senhora, mãe, tem um filho já de 16, 17 anos, e a Carla, era bebê recém-nascida, meses. Voltávamos juntos todas as noites e a gente construiu dessa relação, desse tipo de conhecimento, uma relação muito forte, muito interessante, uma amizade muito grande. Aí ele resolveu, movido por essas pessoas, que ele era uma pessoa extremamente envolvida na vida pública da cidade, foi provocado a ingressar na vida pública. Aí ele candidatou-se a vereador em 1982, a eleição foi em 82, mas tínhamos amizade, continuávamos tendo ligações. E aí ele, em fevereiro de 83, ele era o vereador mais votado da cidade. E eu trabalhava na Câmara. Então a relação era do cotidiano, no dia a dia, acompanhando para e passo o trabalho dele, que desde aquela época ele era uma pessoa que mostrava-se diferente. Diferente em que sentido? Não só com a visão política dos fatos. Ele se preocupava também já à época com questões que poucos parlamentares se envolveriam e se envolvem. Questões absolutamente técnicas para entender o meandro, o funcionamento da máquina estatal. Discutia planilha de custo de tarifa de transporte coletivo com o vereador. Ele discutia planta genérica de valores com uma profundidade muito grande e as consequências que isso teria no mundo jurídico. E eu, nesse processo de participação, de avanço nesse sentido, eu o acompanhei em algumas ocasiões e pude avançar nesse sentido de entender um pouco melhor esta coisa. E o tempo foi passando. Aí em 89 ele se elegeu vice-prefeito, eu permaneci na Câmara. Em 92 ele elegeu-se presidente da Câmara. Ele foi presidente da Câmara nos anos de 86 e 87. Foi um período que a gente também teve muita proximidade também. Aí em 88 elegeu-se. Em 89 ele era vice-prefeito, em 92 candidato a prefeito, quando ganhou pela primeira vez, e de lá para cá
fui para o Poder Executivo, acompanhando nas diversas funções que a administração pública nos oferece, desde a assessoria do secretário de governo até hoje na Controladoria Geral da administração Alberto Mourão, tendo sido secretário-geral do gabinete dele por 2 mandatos consecutivos. Tive a honra de conhecê-lo e participar desse processo que, desculpe a falta de modéstia, mas capitaneado por ele, promoveu a mudança da cidade. Vocês que estão acompanhando o processo educacional conseguem ver isso com clareza. E fica muito evidente essa transformação no período pós-93. Fica muito claro, ficam mais evidentes os fatos. Todos tiveram seus méritos na construção desse processo. Mas a mudança mais abrupta, mais ampla, inegavelmente começou com a assunção dele à prefeitura em 92, posse em 1º de janeiro de 93. Certo. Então você poderia comentar sobre essa sua passagem na Secretaria de Educação? Como começou os trabalhos? Novamente relacionada a Alberto Mourão. Por quê? O Alberto tinha sido prefeito e não poder, à época não existia o Instituto da Reeleição. E ele afastou. Então o que aconteceu? Houve eleição e elegeu-se prefeito, o vice-prefeito do primeiro mandato do Alberto, Dr. Ricardo Yamauchi. Tendo sido eleito prefeito, Dr. Ricardo, o Alberto afastou-se. Não havia possibilidade dele exercer novamente o mandato de prefeito. O Dr. Ricardo assumiu a prefeitura e convidou a Maria do Carmo Padim Mourão, a Maruca, a esposa do Alberto, para ser a secretária de Educação. Mas, por contingências da vida, o Alberto foi cooptado pelo partido à época para ser candidato a deputado federal. E uma pessoa que é absolutamente importante na vida pública do Alberto, principalmente na relação com as pessoas no período eleitoral, inegavelmente é a Maruca. Então, em outubro de 97, já preparando uma campanha eleitoral, a Maruca pediu para se afastar do cargo. E aí, do cargo de secretária de Educação. E eu, à época, era o secretário de Administração, fui convidado, então, pelo Dr. Ricardo para assumir a Secretaria de Educação. Um grande desafio, porque de um burocrata, de um advogado, ir para a Secretaria de Educação, onde nós temos fundamento, à época, principalmente, nós tínhamos uma educação voltada muito para a educação infantil ainda, era o início do processo de implantação do ensino fundamental. Tínhamos educação infantil com creche pré-escola e a escola Anaí Navarro Trovão, que era referência até hoje na educação especial. E tínhamos o curso de suplência da Escola São Francisco de Assis. Mas era um desafio, porque eu não sou pedagogo. Eu tinha uma formação mínima na área, na licenciatura curta e plena em biologia. Ou seja, nada mais do que aquilo estritamente necessário para poder ministrar aula, não para participar do processo de planejamento e de estabelecimento da política pública de educação. E nesse momento, antes de aceitar o convite, eu fui procurar o Alberto. Eu falei, Alberto, olha o problema que vocês estão criando. A Maruca se afasta só por convite para eu virar secretário de Educação. Como é que eu vou fazer isso? Ele falou, você já assumiu tanta coisa, por que você não vai assumir essa? Vai lá. Tá bom, mas eu vou te incomodar. Por que também? Porque ele já havia sido secretário de Educação também. Ele tem uma ligação muito forte, muito profunda com o processo de educação. Aí, em outubro de
1997 eu me transformei em secretário de Educação. Com uma semana na Secretaria de Educação surgiu a inauguração do que se chamava, à época, o Ciel Caieiras, que na verdade até tem um nome oficial, o qual eu não me recordo agora. Mas são as unidades Roberto Soge, Escola Municipal Roberto Soge, o Carlos Eduardo Conte de Castro, que era um centro mais voltado para atividades de lazer, e tínhamos a creche Juliana Arias Rodrigues. Então, aí começou. Imagina só, com uma semana à frente da secretaria, inaugurando uma escola. Eu nem sabia me colocar direito. Mas eu fui um cara privilegiado ao assumir a Secretaria de Educação. Porque educação em Praia Grande sempre foi um processo muito sólido, construído sobre bases definitivas, permanentes. E o grupo de auxiliares que a secretaria dispunha dentro do prédio e mesmo fora, na direção das unidades, era de pessoas absolutamente comprometidas com o processo de educação, que tinham iniciado aquele processo de transformação já em 93, com a posse do Alberto na prefeitura e a Ivanira como secretária de Educação. Então tínhamos à época a Maura Lígia Costa Russo, que era chefe de departamento. Depois tornou-se secretária de Educação por 3 mandatos consecutivos. Tínhamos pessoas comprometidíssimas com o processo educacional. Então, com base nessa experiência, nesse compromisso que eles tinham, sem promover qualquer modificação no quadro de pessoal, eu fui me adequando, fui buscando entender como funcionava o processo educacional e eu sou obrigado aqui a deixar a minha gratidão àquelas pessoas, porque à época também começava esse processo de falar de algo que envolvesse a região metropolitana, que não existia no papel. Os 9 municípios sentavam-se e discutiam questões comuns, mas em situações pontuais, situações isoladas, uma questão de educação, uma questão de saúde ou algo desse tipo. Não num foro como hoje da região metropolitana da Baixada Santista. E quem representava a educação passaria a representar a educação naquele momento? O secretário. E por isso que eu tenho que deixar meu pleito de gratidão. Eu fiz um curso intensivo com essas pessoas que estavam lá, de em 90 dias começar a entender aquilo com clareza. Claro, não era perfeito isso, mas me permitia manifestar em nome da cidade e não cometer desatinos nas decisões. Até porque as questões que seriam discutidas, nós discutimos previamente no âmbito da secretaria. E as decisões acabavam sendo colegiadas, porque elas sentiam um problema que aquela decisão teria lá na ponta, com o aluno, com a escola, com a comunidade. Eu não tinha essa visão. Mas nesse momento em que as pessoas sentavam para discutir, a gente conseguia construir uma ideia bastante boa. Tanto é que a gente conseguiu não comprometer naquele período. Algumas situações que são interessantes naquela época, até passa pela Maria da Glória também, que trabalha nesse projeto, foi que, com a entrada em vigor, em 96, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o que era feito informalmente em Praia Grande passou a ser oficial, passou a ser formal, a necessidade de promover-se o processo de inclusão
dos portadores de necessidades especiais nas salas dos cursos regulares. E isso surgia um grande e aparente conflito. Tínhamos uma educação especial de ponta, representada pela escola Anaí Navarro Trovão, e tínhamos do outro lado os professores que se julgavam no primeiro momento do curso do ensino regular em dificuldades homéricas para enfrentar essas crianças. E nesse momento foi importante a participação e o desprendimento de algumas pessoas. Maria da Glória participou disso. Quem participou disso também foi uma pessoa que a gente precisa rememorar e deixar nosso pleito de gratidão também pelo trabalho que ela fez. A Érida Juazeiro do Nascimento foi uma ATP que, à época, conosco chegou a ser chefe de departamento pedagógico, conseguindo promover a harmonização dessas pessoas e conseguiu construir um processo de inclusão paulatino, vigoroso, e os professores que receberiam esses alunos deixaram de ter o receio natural do desconhecido. Isso terminou numa reunião, depois de tanta discussão, numa reunião no gabinete da secretaria, onde definiu-se que as primeiras 12 crianças formalmente seriam incluídas no ensino regular. Então essa é uma situação interessante, pois implantou-se também o processo de descentralização. À época era importante, da Escola de Ensino de Jovens e Adultos, o EJA, ou numa linguagem mais popular, os cursos supletivos, já que nós tínhamos aqui só a Escola São Francisco, que é aqui no Boqueirão, que hoje tem até um prédio próprio, mas à época conseguiu se descentralizar para alguns outros bairros. O Roberto Soge implantou, o Padim já tinha, Vila Tupi também já tinha, seguindo o modelo Padim, implantou-se no Soge, implantou-se no estado do Amazonas, lá no Jardim Samambaia, diante da necessidade que nós tínhamos. E depois, na região do Jardim Real, diante da demanda. Mas algumas acabaram, depois de atendida aquela demanda num dado momento, foi havendo a diminuição na procura pelas vagas, e aí essas talvez não haja mais necessidade, porque é um público, entre aspas, finito, diante da obrigatoriedade da manutenção das crianças na escola, todo esse processo que veio de uma política pública nacional de educação. E também foi interessante, fomos na região, nesse período, os primeiros profissionais, a primeira escola a trazer, primeira rede pública a implantar no ensino fundamental, de primeira a quarta série, a presença dos professores de educação física mediante concurso público, a efetivação de professores, tirando essa atividade do professor generalista de sala de aula, e sim passando a educação física a ser uma atividade realizada por um professor especialista. E atividades dessa natureza foram sendo implementadas à época. Também passávamos por um momento difícil. Tínhamos o processo de municipalização do ensino fundamental. E a municipalização do ensino fundamental, havia uma disputa, entre aspas, saudável, de pontos de vista, de opções, entre municipalizar as escolas mediante convênio, recebendo professores da rede do Estado e recebendo os prédios como estavam e passando a fazer a gestão pela Secretaria de Educação, ou o processo que o Mourão
tinha sinalizado enquanto prefeito e que nós estávamos seguindo. Foi a opção que seguimos. A municipalização através da implantação de rede própria. Nós construíamos o prédio, fazíamos os concursos, recebíamos os professores e fazíamos as matrículas. Então, o que aconteceu nesse momento? Éramos 2.500 alunos de ensino fundamental só à época. E fomos implantando paulatinamente as séries, as primeiras 4 séries. Depois que atendidas as primeiras 4 séries do ensino fundamental, absorvemos isto, aí nós passamos a absorver então a rede de 5ª, hoje a 9ª série. Ampliando esse atendimento, mas paulatino, de acordo com a nossa capacidade de investimento. Também havia uma certa desconfiança do Fundeb, do Fundef à época, que era só para o ensino fundamental. Será que porque ele foi criado por uma emenda constitucional de número 14 e ele tinha dia e hora para acabar. Será que permaneceria? Vamos receber esse pessoal por convênio, e aí, como é que a gente vai resolver isto? Então, enquanto fazíamos desta forma, de pés no chão, com planejamento, e isso devendo à equipe técnica da Secretaria de Educação, foi possível construir esse processo de educação hoje vigoroso, com prédios próprios maravilhosos que nós temos aí, que são referência para a rede pública no país todo. Como que você fez para driblar esse problema do Fundeb? Nesse sentido, não eu, não o Reinaldo, uma equipe que tinha esta visão e já estava preparada para entender. O Fundeb tinha prazo de validade. Se criássemos uma rede dependente de Fundeb, podíamos ter um problema lá na frente. No dia que ficássemos sem a remessa de recursos, o repasse de recursos, teríamos um problema seríssimo. Teríamos os alunos, os professores e não teríamos dinheiro. E gestão se faz também com dinheiro. Então, com rede própria, construíamos o prédio, recebíamos as matrículas, estávamos consolidados o processo. Então, não foi artificialmente promovido o processo de municipalização do ensino fundamental. Foi de acordo com a nossa capacidade de investimento. Mas também, isto é uma política que já tinha sido estabelecida, e uma proposta que tinha sido estabelecida entre 94 e 95, a época do prefeito Mourão e Ivanira. E a gente simplesmente continua neste sentido, não abrindo mão. Propostas de assinatura de convênio, de receber os prédios, de receber os alunos, recebíamos todos os dias, porque para o Estado era muito mais conveniente, ele passava o recurso e se livraria de um problema da gestão. Mas qual seria a consequência? Poderia ser uma aventura. Não foi. Aqueles que receberam não tiveram esse problema. Mas e se houvesse uma recuada no processo? Houvesse um recuo nesse processo e o dinheiro não mais existisse? O que aconteceria? O caos. Nós não corremos o risco de irmos para o caos. E com base nisto, a política pública permaneceu desta forma, foi havendo o quê? A possibilidade de construção de prédios adequados para oferecermos um processo educacional conveniente para os alunos. Você pode ver que nós não temos em Praia Grande mais nenhuma casinha adaptada, alugada para funcionar como escola. E à época que eu fui secretário, tínhamos. O primeiro exemplo é da Vila Tupi. A escola era na Avenida Presidente Kennedy. Também retomamos a escola
Ali na vila, retomamos um prédio que era cedido para o Estado, retomamos a escola, o prédio, no bairro de Vila Tupi também, para podermos implementar nossa educação infantil ali próximo do Padim Mouta, para podermos atender a nossa obrigação constitucional. Olha só o processo como era deturpado. Praia Grande havia construído um prédio cedido para o Estado cumprir a sua obrigação constitucional, que era o prédio, a Escola Estadual Magali Alonso, num prédio da prefeitura. E depois éramos cobrados porque não oferecíamos educação infantil no bairro de Vila Tupi. Seu Estado, dá licença, devolve o prédio para a gente, que nós precisamos cumprir a nossa obrigação constitucional. E aí a gente conseguiu, num processo bastante amplo de negociação, retomar o prédio, levar o Magali Alonso para aquela região ali onde está ao lado do ginásio da Secretaria de Esportes, ali na Avenida Marcos Freire, mais adequado para atender o Estado, e nós pudemos atender adequadamente ali, naquele antigo prédio, depois de uma boa reforma, atender os alunos da educação infantil, que era a nossa obrigação. Então, são situações desse tipo que a gente passou lá atrás, mas sempre numa decisão muito amadurecida dentro da secretaria. E eu não tinha experiência suficiente para tomar essas decisões sozinho. Dependi muito de muita gente boa, capitaneado pela Maura. Você poderia citar alguns exemplos além da Maura? Tínhamos a Hélida, tínhamos a Márcia, que era incumbida de cuidar de educação infantil em creches. Tínhamos a Fátima Miranda, que era responsável por cuidar da educação especial. Tínhamos um grupo de ATPs fantástico quando estava começando esse processo do assistente técnico pedagógico. Eram 150 pessoas que trabalhavam no prédio. Outro detalhe, nós saímos do prédio que a gente ocupava, a promoção social, algumas salas da promoção social, e passamos a ocupar um prédio só de ensino da Secretaria de Educação, que foi ali onde está a FATEC, antes dessa mudança lá para próximo do Paço. Também ali foi interessante, passou-se a ter uma Secretaria de Educação, a gente até brinca, é uma prefeitura à parte da prefeitura de Praia Grande. Ela tem características muito próprias e tem necessidades próprias. E aí foi implantado também naquela época um processo de administração, de cuidar de seu pessoal, de manutenção, de planejamento. E aí foram algumas pessoas incumbidas de cuidar desse processo. Passou pelo José Augusto Lopes, passou pelo Ricardo Mariano, que não está mais conosco, na rede. Tínhamos diretores fantásticos. Um grande exemplo que a gente tinha era a professora Esmeralda, que era diretora lá da Escola Natália De Luca. Faleceu. A primeira diretora da escola Franco Montoro, Roberto Soge, que infelizmente também faleceu. Então tínhamos pessoas muito boas e a gente também tem que reconhecer um trabalho de pessoas que na Secretaria de Educação acabam passando despercebido, porque a gente lembra muito das pessoas que são próximas a gente. Você viu que eu consegui citar alguns nomes. Já faz 14 anos que eu saí deste processo, da secretaria. Então, alguns nomes a gente marca bem, mas
os diretores de unidade escolar. São pessoas que a gente tem que reconhecer o trabalho deles, a dedicação e o empenho. E só dá certo em razão desse comprometimento deles com o processo educacional e eles estarem afinados com as diretrizes que a Secretaria de Educação, a equipe técnica, pedagógica, administrativa passa. Porque não adianta a Secretaria ter uma ideia, uma proposta dissociada da escola, dissociada da comunidade escolar, da comunidade que envolve as famílias. Então isso foi muito importante e a gente tem que reconhecer o trabalho deles. O diretor de unidade escolar, notadamente as diretoras de unidade escolar, são pessoas que têm um trabalho fantástico. Tanto é que hoje a atual secretária, a Cláudia Meirelles, foi diretora da Escola Municipal República de Portugal, à época que eu era secretário de Educação. E é muito legal ver alguém que trabalhou com a gente, respondendo e cuidando do processo lá na frente, se transformando hoje em quem capitaneia todo esse processo, quem coordena esse processo. É uma moça extremamente preparada. Por quê? Porque subiu a escala, acompanhou todo este processo de como deve ser um processo de educação, firme e definido. Entendi. Você comentou do desenvolvimento do ensino fundamental, da questão da inclusão. Você poderia comentar um pouquinho também como ficou a questão do ensino superior, do transporte escolar? Olha, o ensino superior à época era um sonho. Tanto é que só se consolidou com a implantação do ensino superior público quando a Secretaria de Educação, no governo do Alberto Mourão, saiu do prédio aqui da Praça 19 de Janeiro e foi lá ao lado do Paço. Instalações extremamente adequadas para a Secretaria de Educação. Ato contínuo veio e foi implantada ali a escola, a FATEC, e foi implantado a ETEC. A FAUS, que é uma instituição privada, foi a primeira escola de curso superior privado da cidade e a primeira escola de curso superior. Ela chegou aí por volta de 2000, 2001, se tanto, com os primeiros cursos. Claro, a administração apoiou até num dado momento, quando podia. Em outro momento, não, porque é uma instituição privada. Mas a FATEC não, a FATEC até o prédio é nosso, é municipal até hoje. É do povo de Praia Grande, construído com recursos das pessoas que pagam os tributos em Praia Grande. O processo de transporte de estudantes, à época, o que havia de bem definido era o transporte dos alunos da educação especial. Estes, sim, sempre tiveram uma atenção um pouco maior, até pela dificuldade de locomoção. Então, tínhamos esta dificuldade, essa visão e a necessidade desse atendimento. Mas também éramos 2.500 alunos do ensino fundamental e 16 mil alunos, tamanho da rede. Hoje tem 63 escolas, eu nem sei quantos mil alunos temos. Então, o volume, a necessidade do transporte, ou próprio ou mediante contratação de empresa ou passe escolar, eu já não tenho mais essa visão. À época, o que nós tínhamos, com certeza, era da educação especial e eram 3 veículos. E uma coisa que era muito legal de ver era a relação dos motoristas desses veículos com os alunos da educação especial.
eram tidos e tratados como familiares, como pessoas da família dessas crianças. E muitas das vezes a gente chegou a assistir esses motoristas com sérios entreveiros com familiares desses alunos por algum maltrato que eles entendiam que tivesse acontecido. Eles eram os grandes defensores desses alunos. Então era uma coisa muito bonita de assistir. Era um processo que precisava de uma certa logística e era feito em três veículos grandes que a secretaria dispunha na época. Hoje tem uma frota, hoje é uma grande empresa de ônibus também. O senhor saberia nos contar como foi essa transferência da Secretaria da Educação de um prédio para o outro? Da Secretaria de Promoção Social porque nós dividíamos o prédio com a Secretaria de Promoção Social, a antiga Fundação São Francisco de Assis, e viemos para cá, para a Praça 19 de Janeiro. E da Praça 19 de Janeiro foi para ali para o lado do Paço. O que eu acompanhei mais de perto foi a mudança da Secretaria de Promoção Social para a Secretaria para o prédio que hoje abriga a FATEC, na Praça 19 de Janeiro. Aquilo começou quando, ao final do governo do Alberto, constatou-se o seguinte: a Secretaria de Promoção Social crescera sobremaneira. Serviços, atividades, e ela tinha que dividir seu espaço com uma secretaria maior do que ela. Então acabava tendo choque no espaço. Não porque as pessoas queriam brigar ou algo desse tipo, mas é porque o serviço demandava, as ações demandavam necessidades que não era possível de serem realizadas simultaneamente, concomitantemente. Então, começou-se um processo de reforma da secretaria daquele prédio, onde estava a secretaria, onde é a FATEC. Porque também ali estava a biblioteca. A biblioteca municipal era uma dependência daquele prédio. Então, nada mais razoável do que trazer a Secretaria de Educação para um equipamento próximo dela, já que tinha o espaço disponível. E também, à época, existia um equipamento ali, na Rua Pernambuco, extremamente importante, que serviu de modelo para outras cidades, outras prefeituras, que era o CEPEM, Centro de Ensino e Pesquisa do Educador Municipal, que tinha sido criado no primeiro governo do Alberto. Então, buscou-se, já no final do governo, 95 para 96, no final do primeiro governo, essa concentração dos equipamentos da Secretaria de Saúde, e todos no entorno da Praça 19 de Janeiro. Começou desta maneira. E aí na administração a gente precisa fazer um projeto, realizar processo de licitação, e aí precisa fazer a obra, né? E isso acabou no iniciozinho de 98, a obra. E aí que a gente saiu do prédio da Secretaria de Promoção Social, antiga fundação, e veio para a Praça 19 de Janeiro. Aí... Isso no ano? De 98. Tinha o quê? Uns 2, 3 meses, até março, abril de 98. Eu não tenho exatamente de memória o momento da mudança. Mas aí a Secretaria de Promoção Social pôde ampliar seus equipamentos, disponibilizar o espaço para poder realizar suas atividades. E hoje é a Secretaria de Promoção Social. E a gente veio para cá. Foi um momento interessante. Foi muito legal ver os profissionais de educação
passando a ter a sua casa própria. Ao invés de dividir um espaço com alguém, uma secretaria, com parte da Secretaria de Educação, tendo sua casa própria. E era possível perceber o orgulho e a satisfação dessas pessoas. Entendi. Tem mais algum aspecto da Secretaria da Educação que o senhor gostaria de comentar? O que eu posso ressaltar é que se toda a administração municipal, a administração pública como um todo, fosse imbuída, investida do espírito que move a Secretaria de Educação, talvez a gente tivesse muito menos problemas, não só nós na cidade, mas como toda a administração estadual e federal. Porque, acima de tudo, o que a gente vê é um comprometimento muito grande com o trabalho e com o resultado final, que é o aluno lá na ponta. Então, fatos, a gente pode ficar aqui contando vários deles, mas o que é mais importante é essa união em prol de fazer a coisa dar certo. Coisa que é invejável. Eu sou servidor há 34 anos, burocrata de novo há 14. Mas o que eles fazem é ser uma prefeitura com humanidade. Entendi. Voltando um pouco antes da sua atuação na Secretaria de Educação, você comentou que passou pela Secretaria de Administração. Você poderia comentar um pouquinho essa passagem? Na verdade, eu não comecei como secretário de Administração. Eu comecei como secretário de Recursos Humanos em 95. Depois tinha a Secretaria de Recursos Humanos e a Secretaria de Administração. Elas foram fundidas no governo que se iniciava do Dr. Ricardo Yamauchi. Fiquei ali 8 meses, 9. Muita burocracia. Você se torna uma pessoa muito dura e preocupada com resultados, índices, economia. Você que é cobrado, você precisa do dinheiro e você precisa disponibilizar o dinheiro para secretarias. Você precisa... Você tem uma coisa ali que é difícil de lidar, que é o capital humano da prefeitura, os benefícios dos trabalhadores municipais, as vantagens, e isso demanda recursos. Então você fica extremamente voltado para essa questão de legalidade, de recursos, licitação, prazos, e acaba esquecendo até de que o cidadão, que é o grande foco da nossa atividade, então você começa a se transformar num autômato. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Não estou dizendo isso que teria acontecido com os meus colegas que antecederam ou que me sucederam na Secretaria de Administração. E aí eu tive um processo de humanização completo por 3 anos e 2 meses à frente da Secretaria de Educação. Mas você se torna um burocrata tendo que cuidar de papéis, estrutura, funcionamento, reforma, planejamento de intervenção em determinados serviços. Tem goteira, tem problema na parte elétrica, coisas desse tipo. Pode-se dizer que houve um choque de realidade saindo de uma para outra? Sem dúvida, porque quando você é o secretário de administração, o seu problema é o raio da goteira. Resolveu a goteira, está resolvido. Mas e quando você chega numa escola que tem a goteira, mas está em cima tem uma goteira e tem um problema junto com a luminária. E a luminária está sujeita a cair na cabeça de uma criança. Completamente diferente, né? Então você não está preocupado com a goteira, você está preocupado com a cabeça da criança que pode sofrer algum tipo de dano.
E nós tínhamos também um problema sério naquela época, na Secretaria de Educação. Em algumas escolas que se situavam em pontas de rede da Sabesp, tínhamos dificuldade no abastecimento de água. O grande exemplo foi a escola Roberto Soge. Tinha época que a gente precisava, o pessoal da administração precisava pegar a mangueira dos hidrantes para tirar água da caixa d'água para disponibilizar para poder usar nos banheiros, usar na cozinha, coisa desse tipo. Porque não tinha água, não tinha força para chegar nesses locais. Então, choque de realidade sem tamanho. Por quê? Você está com um problema de água numa área burocrática, perfeitamente. Para o serviço, retira, manda refazer o serviço e pronto. Mas a escola não tem esse jeito para dar. A criança tem que estar lá naquele período, você tem que ir dando um jeito até resolver definitivamente o problema. Então, um choque de realidade profundo, mas te deixa, como eu brinquei uma vez, você passa por um processo de humanização fantástico. Você olha o ser humano, você não olha só o problema. Entendi. E depois da Secretaria da Educação? Foi duro sair. Porque encerrada a eleição em 2000, o primeiro nome a ser definido na Secretaria de Educação foi, pelo governo que se instalaria, do Alberto, seria o Damaura, para assumir a Secretaria de Educação. Ficou definido que eu iria para o gabinete do prefeito fazer a Secretaria-Geral. Então você sai. Novo choque de realidade. Esse processo todo de urbanização, você vai para dentro de um processo de papel, de legalidade, de regularidade. E tinha acabado de chegar uma leizinha extremamente dura na administração pública, a Lei de Responsabilidade Fiscal. E a gente precisava tomar conta disso, porque senão teríamos consequências terríveis para o município. Mas, passados alguns poucos meses, a gente se acostuma também. E aí, ficou tranquilo. Novamente a gente está aí tocando a administração, tocando a burocracia, mas sempre olhando para a Secretaria de Educação com outros olhos. Sempre com outros olhos. Se todo gestor da administração passasse pela Secretaria de Educação, com certeza eles teriam uma visão diferente do processo ao final. E voltando para as atividades que deixaram até ir para a educação, seriam outras pessoas, com certeza. Entendi. E atualmente, qual seria a sua atuação na prefeitura? Hoje eu tenho talvez o cargo mais espinhoso ao longo de toda a carreira. Porque hoje eu tenho a função de exercer o controle da administração sob a ótica de legalidade, de moralidade, de economicidade, de eficiência. E num dado momento você vai cobrar os colegas que a atuação deles não é a adequada, não está atendendo a finalidade de buscar disponibilizar um serviço, uma atividade para o cidadão da melhor maneira possível. E o colega que está tomando atitude, nem sempre consegue ter essa visão. Como eu não estou envolvido, as pessoas que trabalham comigo não estão envolvidas, é mais fácil dizer, corrige e faz assim. Mas é desagradável você ficar aí para apontar o dedo para os outros e falar, está errado, corrige. É chato, mas é importante.
o processo está evoluindo, a administração pública caminha nesse sentido. Hoje se fala em transparência, se fala em controle, se fala em limite, se fala numa série de coisas, em participação popular, que são aspectos que não se abordava há 10 ou 15 anos atrás na administração pública. E mudou. E nós, servidores, precisamos estar preparados para enfrentar isso. E talvez eu seja um dos primeiros em Praia Grande a tentar mostrar isso para os colegas. Vou conseguir? Não sei. Mas a minha parte, pode ter certeza que eu estou tentando fazer da melhor maneira possível. Entendi. A gente vai caminhando para o final da entrevista. O senhor poderia comentar um pouco sobre essa transformação, uma comparação dos seus anos iniciais aqui com o depois, essa sua trajetória na cidade de Praia Grande? Esse tipo de pergunta, ela cabe resposta que a gente ficaria a semana inteira falando, por um motivo simples. Eu cheguei em março de 70 aqui e a água potável não existia. A água potável, ela servida nem pela Sabesp, pela SBS, você precisava carregá-la. Hoje, escolas eram casinhas alugadas. Hoje são prédios com 2, 3 mil metros de área construída, galpões, quadras, professores, talvez os melhores remunerados da região, com um plano de carreira estabelecido, previsto em norma, em lei, onde o profissional de educação é valorizado, onde a gente tinha a cidade com... O grande problema na cidade era limpar a vala e cortar o mato das vias públicas. Hoje, são raríssimas as vias públicas que têm essa necessidade, se é que ainda resta alguma para isto. E demandando esse serviço, a gente teve toda uma urbanização aí. Teve o grande momento da cidade, que foi a virada da imagem da cidade, também que foi importante em 93 para 94, quando se fez o primeiro projeto piloto, a maquete do tamanho natural, da urbanização da Orla, que foi definida na sala do prefeito com 3 pessoas. Eu tive a oportunidade de assistir a cena, 3 ou 4, assisti a cena, até hilária. Eles resolveram, já que ninguém acredita nisso, nós acreditamos. Cada um meteu a mão no bolso, fez um cheque e pagou um pedaço para fazer o primeiro trecho. E foi ali que foi a grande mudança no aspecto urbanístico da cidade. Hoje, nós temos uma orla de praia com 22 quilômetros de orla urbanizados. Hoje a gente até discute como aperfeiçoar isso, como melhorar ou algo desse tipo. Nós temos uma cidade com... O pronto-socorro, quando eu cheguei em Praia Grande, era aqui na Rua Amazonas, passou ali para uma unidade que depois, na Avenida Copacabana, passou a ser... hoje, chegou a ser uma escola nossa. Hoje nós temos 3 pronto-socorros grandes. Tem o Central Quietude e o UPA lá no Samambaia. Eu vi a Praia Grande Ação Médica Comunitária começar a se colocar como instituição médica hospitalar. Hoje nós temos um prédio de 5 andares com o Hospital Irmã Dulce, gerido por uma fundação que mantém uma escola de nível superior na área médica, que felizmente oferece um serviço de boa qualidade para o cidadão. As críticas que se ouviam na questão de saúde, principalmente hospitalar, não se ouve mais, foram afastadas. Você vê um processo de limpeza urbana fantástico. Então, Praia Grande, nesses 43 anos que eu a vejo aí, 44, é outro lugar.
se mostrar as fotos de quando eu cheguei e hoje, tem nada a ver. Para aqueles que tiverem oportunidade, deem um pulo no Centro de Memória do PDA e vejam algumas das fotos da época e comparem com o que estão vendo hoje. E isso começou, essa grande revolução urbana e social começou basicamente em 93. Aí a mudança foi depressa demais, muito rápida, até em razão do processo de disseminação de informações. A internet, a globalização, o acesso à informação, isso tudo promoveu e o cidadão tornou-se muito mais exigente, cobrando medidas muito mais rápidas. Por isso que a gente teve essa grande revolução colocada aí. Eu acho que é isso. Entendi. Você comentou uma coisa curiosa, essa questão do abastecimento de água, e a outra coisa seria a mudança de mentalidade anteriormente à década de 90 e depois com o projeto urbanístico da Orla da Praia. Como assim? Bom, a água, primeiro, quem atendia a cidade não era a Sabesp, era uma empresa privada do Grupo Cardamone, chamada Saneamento da Baixada Santista. E ela, como uma empresa privada pequena e incipiente, não conseguia implantar a rede para levar a água para as pessoas. Então, em determinados pontos da cidade, eram colocados aqueles caminhões-pipa que as pessoas se abasteciam de água e levavam para casa. Então era muito comum, toda noite, você ver grandes filas das pessoas recolhendo água potável para isto. Isso em março de 70, abril. Até 71 isso aconteceu. Aí entrou a Sabesp no circuito, que encampou a SBS, e a Sabesp, com o poderio econômico, conseguiu promover esse desenvolvimento que hoje nós temos a cidade com toda abastecida de água, e a coleta domiciliar de esgoto está avançando rapidamente. Aí daqui a pouco 100% da cidade nós teremos coberta por isso. À época não existia esgoto, o que existia era a fossa séptica. E era a empresa que mais faturava na cidade era a empresa de limpeza de fossa séptica, porque precisava, era útil. Então, esse é o processo de água. Agora, a mudança urbanística decorre, vamos voltar lá atrás. A cidade era tida como capital mundial dos farofeiros. Isso aqui era uma cidade que era considerada como cidade sem dono, e as pessoas vinham para cá e podiam fazer o que quisessem na Orla da Praia. E o cidadão, as pessoas que moravam em Praia Grande, não se manifestavam, mantinham-se inertes. Deixavam, simplesmente cruzavam os braços. Aí apareceu um cidadão fazendo uma campanha política com um slogan bastante simples: Praia Grande exige respeito. Isso tocou as pessoas, promoveu algo que nós não imaginávamos que fosse possível. As pessoas terem respeito pela sua cidade e exigirem que o seu espaço, que as suas coisas fossem respeitadas. E isso ficou extremamente evidenciado com o processo. Você já começou na campanha eleitoral e o início do mandato do Alberto, mostrando que isso ia acontecer. Mas ficou muito evidenciado a partir do momento que foi entregue os primeiros 600 metros de urbanização da Orla. Passou a ser
o grande bibelô, o grande enfeite de todos nós, o grande símbolo. Depois que a obra começou, o tratamento pela cidade, o respeito pelas coisas da cidade, pelo próprio cidadão, tornou-se diferente. Então, também nesse aspecto didático-pedagógico para o cidadão, foi extremamente importante isso. Talvez o Alberto não tenha se apercebido da profundidade do discurso que ele tenha trazido lá em 92, na campanha eleitoral, e o resultado que isso promoveu, porque ele está preocupado com o que precisa fazer hoje para fazer para amanhã. Mas é claro, depois de 20 e poucos anos, talvez hoje ele tenha consciência disso, mas quando ele veio com o discurso e com a proposta e com a ação, talvez ele não tenha enxergado onde chegaria isso. Hoje as pessoas têm, às vezes, falando com orgulho e com respeito de que vivem e moram em Praia Grande. Algo que a gente não assistia, não via isso. Isso talvez como resultado dessa grande transformação. Entendi. Gostaria de comentar mais alguma coisa, de deixar uma mensagem? Olha, já falei demais. Para quem me conhece sabe que eu não sou de ficar falando muito, até pelo exercício da profissão. Só queria deixar o agradecimento de ter podido participar de todo esse processo, tanto fora da Secretaria de Educação como da Secretaria de Educação, onde eu pude aprender muito. E agradecer a vocês que lembraram, não só de mim, mas de todos os colegas que ajudaram a colocar um tijolo nessa grande edificação que é promover o processo educacional, e mais do que isso, construir uma sociedade de Praia Grande a partir da educação. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.